Um livro escrito de Narcisismo Epidêmico, do Campbell, escritor maravilhoso. Sou Laerte Godoy, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta com o nosso canal, cheio de controvérsias, fica a seu critério. Esse escritor, o Campbell, é muito conhecido, eu li muitos livros dele. Ele fala nesse livro que o narcisismo moderno não é apenas uma vaidade individual, mas é um fenômeno cultural, uma nova era, uma sociedade inteira moldada nesse fenômeno, moldada em torno do eu, o egocentrismo, no centro absoluto da existência. Eu acho interessante sobre isso. O que você acha? Concorda comigo? Agora veja isso que está acontecendo no livro dos dias de hoje. Ele diz, o autor, que está transferindo isso. Está certo que o mundo seja assim, ótimo, sem problema nenhum, problema de cada um, mas está transferindo para a igreja. A igreja está copiando esse modelo. Então o culto moderno deixa de ser um culto, o encontro com Deus, para se tornar uma experiência que exalta o indivíduo. Receba a vitória, uma das palavras que você vai muito ouvir. Você veio aqui hoje para ser abençoado, você é filho do rei, você merece isso, você nasceu para ser vitorioso. Esse tipo de discurso infla o ego. A pessoa sai feliz, mas não confronta nada com o pecado. O evangelista Lucas diz o seguinte, você lembra desse versículo? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E a gente está vendo isso? As pessoas se negando. Pastores com celebridade. Pastores tornam marca, eu já disse na outra pregação, e estão muito distantes do padrão da humildade que João fala no seu livro. O Peterson, que eu já citei aqui também, diz que os pastores de hoje é pressionado a ser mais empresário do que pastor, mais estrela do que servo. A fé é uma extensão do propósito, do desejo. E na era do narcisismo, a fé é moldada conforme a experiência ou preferência que você tem, que o indivíduo tem, e não conforme a palavra de Deus. As doutrinas difíceis que nós conhecemos da Bíblia, céu, inferno, vida eterna, enfim, não são aceitas. Elas são negociadas, elas são balanceadas. Dá para entrar num jeitinho para dizer que não é igreja, para ninguém desconfiar que não é igreja. Então, não, está falando da palavra de Deus. A igreja vira um serviço personalizado. Eu quero um culto que me agrade, que eu sinta bem, uma palavra que faça bem. Eu quero uma igreja com esse perfil. Isso por falta das igrejas, outras que não conseguiram manter esse padrão com a palavra. As palavras que não tem show, não tem nada, não tem nem o show, nem gente e nem palavra. Mas tem doutrinas, tem como eles entendem que tem que ser essa igreja. Você é aceito desde que você tenha uma carteirinha de membro, você seja dizimista. Então nós aí estamos falando de instituição. Por isso que a instituição está sendo falida, está vindo uma outra. Viktor Frankl, escritor de logoterapia, sobre a psicologia da logoterapia, e no seu livro Em Busca de Sentido, ele diz que o ser humano precisa de sentido. Ele escreveu esse livro, e eu li esse livro. Apenas para prazer. Uma vida centrada no ego leva à frustração, ele diz. Ou seja, teremos uma leva de pessoas frustradas e os consultórios terapêuticos com certeza lotados e muita gente passando por crises. Em contraponto, a igreja como corpo, não como self, mente. Romanos diz, não pense de si mesmo além do que convém.
A fé bíblica é um antídoto para o narcisismo. A fé bíblica, ela nos chama para morrer para nós mesmos. Dizia um pastor, que foi o meu pastor, no comecinho da minha conversão, ele dizia: irmão Laerte, mate a carne. Nos conecta com o outro, a outra pessoa. O corpo tem conexão, as pessoas são alegres, ela lembra de você, ela não pensa no seu passado, ela faz o bem, ela pratica o bem. Nos liberta da tirania do ego. Você se mata, você se perdoa, você pede perdão, você entende as pessoas. O Evangelho, ele nos aponta para algo eterno e maior. Deus é o próximo. Então, trocar o espelho pela cruz é o que está acontecendo. Abandonar a idolatria da imagem e voltar à comunhão do real. A idolatria do pastor, da igreja, da instituição. Linguagem de coaching pela linguagem de arrependimento. Repreender, ou reaprender, melhor dizendo, a humildade, o serviço de adoração. A igreja não é um lugar para realizar sonhos, mas para ser moldado na imagem de Cristo. Então eu citei aqui vários autores, acho que 6 autores, que escreveram livros sobre isso. Então, veja só que interessante. A pergunta é: nós somos essa igreja viva? E esses caras estão escrevendo, esses autores, com razão? Eu sinto que eles estão completamente certos. Eles estão fazendo uma crítica à igreja. Não importa se ele é ímpio ou se ele deixa de ser ímpio. E a igreja não é um prédio. Somos nós. Aquele prédio é uma instituição. Um prédio comum como qualquer outro. Como qualquer comércio. Qualquer igreja que você vê o prédio é prédio. Mas a Bíblia, a igreja, eclésia do grego, chamado para fora, ou seja, o povo que foi separado para Deus. Mateus 18:20 fala, e você conhece: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Atos 7:48 diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Tá claro isso ou não tá? Eu frequento a igreja tal. Não. Você tem que ser a igreja. Você não tem que frequentar a igreja. Quer ir? Vá, mas seja luz. A perspectiva desses autores de sociologia, de psicologia, que eu citei no começo aqui, sobre a igreja verdadeira e a igreja falsa, a igreja fake. Então, Durkheim, que é um dos pilares da sociologia, ele viu a religião como um fator de coesão social, onde todos iam, como se vai para um restaurante, todos estão indo. Então, Durkheim falava o seguinte: as pessoas olham para aquela igreja e vê que lado que ela entra, se vão de terno, se vão de gravata, se tem cabelo comprido, se não tem, e ela fala: essa aqui eu gostei mais, tem mais jovem. Isso é coesão. É como você comer uma pizza no lugar e as pessoas começam a falar bem dessa pizza. É como comprar do Shopee, que está em moda hoje. Todo mundo fala: o Shopee vem logo, vem rápido. Então, é uma coesão de muitas pessoas. A sociedade, por excelência, é o objeto de culto das religiões. A sociedade é, por excelência, o objeto de culto das religiões. O Clifford Geertz é um antropólogo, eu gosto muito de antropologia. Diz que a religião é um sistema de símbolos que serve para estabelecer o estado de espírito e motivação. A igreja é isso. Próximo vídeo quero falar um pouquinho sobre a filosofia. Encerramos agora. Boa noite.